Laia, 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 laia. Ainda é cedo, amor. Introdução ao geoprocessamento. Vamos aqui aprender o que é um arquivo raster, arquivos vetoriais, SIG, GIS, georreferenciamento e mencionar algumas informações básicas sobre o Mapinfo. Introdução. Quando documentos, textos ou desenhos são convertidos em arquivos eletrônicos, ou seja, são gravados em computador, existem dois tipos de formato finais, raster ou vetor. No slide abaixo, mostramos duas figuras, em A, um arquivo raster e em B, um arquivo vetorial. Um arquivo raster é formado por uma série de pontos que chamamos pixels. Esses pixels estão organizados em linhas e colunas. Quando o scanner captura uma imagem, ele atribui uma linha, uma coluna e um valor de cor a cada um desses pixels, ou seja, a cada um desses pontos. Como um arquivo raster é criado por uma série de pontos independentes, ele é essencialmente um arquivo burro. É uma fotografia do documento. Na figura abaixo, mostramos um arquivo do tipo raster, com números 1, 2 e 3, organizados em linhas e colunas e com a cor preta. A qualidade de uma imagem raster é medida por pontos por polegada, DPI, do inglês dots per inch. Quanto mais pontos por polegada, melhor é a resolução. E quanto melhor a resolução, maior é o arquivo. Por exemplo, 300 dpi tem 300 pontos por polegada, ou 90.000 pontos, ou pixel, por polegada quadrada. Se ampliarmos sucessivas vezes uma imagem raster, chegará um momento da ampliação que poderemos observar os pixels, ou seja, os pontos que formam a figura, a imagem raster. Os arquivos vetoriais são constituídos por vetores. Vetores são entidades definidas matematicamente com uma série de pontos unidos por linha. Cada vetor é uma entidade independente, com propriedades como cor, forma, contorno e posição na tela, incluídas na sua definição. Abaixo mostramos um arquivo raster e um arquivo vetorial para sua comparação. O que é georreferenciar? Georreferenciar é dotar uma imagem raster de informações geográficas. Em outras palavras, é prestar informações de coordenadas ao raster, de forma que ele possa ser localizado no globo terrestre. O arquivo permanece sendo uma imagem do tipo raster, porém com informações geográficas de localização. A figura abaixo é a imagem raster do contorno do estado do Rio Grande do Norte que acabamos de georreferenciar. Ou seja, através de um conjunto de procedimentos que veremos mais tarde, fornecemos informações geográficas para localizarmos o contorno do estado do Rio Grande do Norte no planeta Terra. O que é geoprocessamento? Geoprocessamento é o processamento de dados georreferenciados com o objetivo de produzir informações associadas a localizações geográficas. O geoprocessamento engloba o processamento digital de imagens, a cartografia digital e os sistemas informativos geográficos, ou popularmente denominados SIGs. Cartografia digital refere-se à captação
organização e desenho de mapas. O SIG refere-se à aquisição, manipulação, análise e apresentação dos dados georreferenciados. Ao trabalhar com geoprocessamento, podemos utilizar 3 tipos de software: CAD, GIS e Desktop Mapping. Os CADs, como o MicroStation e o AutoCAD, são softwares de desenho. São capazes de fazer representações gráficas usando diferentes camadas de desenho, cores e estilos. CAD quer dizer Computer Aided Design, ou desenho auxiliado por computador. É o nome genérico de sistemas computacionais, software, utilizados pela engenharia, geologia, arquitetura e design para facilitar o projeto e desenhos técnicos. SIG significa Sistemas de Informações Geográficas, que vem do inglês GIS, que é Geographic Information System. SIGs, como Spring, são softwares de análise, manipulação e geração de dados, capazes de trabalhar com relações topológicas, ou seja, com estruturas geométricas que manipulam relações como vizinhança, pertinência e conexão. O SIG é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos processos que nele ocorrem. Abaixo listamos alguns softwares SIG GIS. Os Desktop Mapping ou Computer Mapping, como o Mapinfo, são softwares intermediários entre os CADs e os SIGs. Como todo Desktop Mapping, o Mapinfo é capaz de associar vetores, desenhos, a banco de dados alfanuméricos, tabelas. O Mapinfo é um Desktop Mapping com característica de CAD e SIG. Outros softwares, como o ArcGIS, também tem essas características. Vamos falar um pouco mais do Mapinfo, porque este será o software que utilizaremos em pesquisa mineral. O Mapinfo é muito utilizado para a geração de mapas temáticos, tornando-se uma poderosa ferramenta de análise e apresentação de dados e resultados. O Mapinfo é capaz de trabalhar com arquivos provindos da maioria dos softwares de banco de dados, como Access, Excel, Oracle, abrindo-os diretamente. Também é capaz de trabalhar com arquivos vetoriais, provindos de outro software, através da importação desses dados e sua conversão no formato Mapinfo. A principal característica do Mapinfo é a sua capacidade de fazer associações entre dados alfanuméricos tabulares e vetoriais de desenho, permitindo a espacialização dos dados de um projeto, possibilitando, assim, novas análises. O Mapinfo organiza seus dados em forma de tabelas. Cada tabela é um grupo de arquivos Mapinfo que constitui um mapa ou um banco de dados. O Mapinfo organiza seus dados em forma de tabelas. Cada tabela é um grupo de arquivos Mapinfo que constitui um mapa ou um banco de dados. Quando gravamos um arquivo vetorial, é gerada 4 arquivos. Extensão tab descreve a estrutura da tabela, a organização e formato dos dados tabulares. A extensão dat contém os dados tabulares e o conteúdo de cada tabela. A extensão map descreve objetos gráficos. E a extensão id é o arquivo que vincula os objetos gráficos da extensão map aos dados tabulares da extensão dat. Todos esses arquivos com essas extensões tab, dat, map e id têm que estar disponíveis para se trabalhar com Mapinfo. No Mapinfo não se consegue abrir um arquivo vetorial se todos os arquivos com as extensões mencionadas não estiverem disponíveis. Caso
você esteja trabalhando com arquivos provindos de outros softwares, sua tabela será composta pela junção do arquivo de extensão DAT com arquivo de origem, que pode ser do Excel, do Access, etc. Quando georreferenciamos um arquivo raster no MapInfo, criamos um arquivo de extensão tab, o qual está associado ao arquivo raster, seja ele de extensão TIFF, JPEG, etc. O arquivo georreferenciado de extensão tab somente abrirá se o outro estiver disponível. Abaixo mostramos uma sequência de arquivos tab e de extensão TIFF de folhas topográficas do estado do Rio Grande do Norte. No slide abaixo mostramos os arquivos gerados quando criamos um arquivo vetorial. No caso, criamos um arquivo chamado Alluvion. Abaixo, os arquivos de extensão tab, dat, map e id gerados com o nome Alluvion. O Workspace é um arquivo gerado pelo MapInfo capaz de salvar e recuperar a organização do seu ambiente de trabalho em um arquivo permanente de extensão WAR. Suponha que desejamos a organização dos arquivos de tal modo que poligonal seja a camada mais superior, seguida de perfil furo, etc., até a camada mais inferior chamada Brejoy 2. A figura ao lado mostra os arquivos gerados para constituírem o mapa da área de Brejoy 2. O Workspace salva todos os arquivos em conjunto, na ordem que desejarmos. Por exemplo, quartzito acima de silimanita para gnais, mármore acima de gnais, etc. Utilizamos o mapa Brejoy 2 abaixo para mostrarmos a importância de salvá-lo em Workspace. Vamos focar nosso exemplo em dois arquivos específicos do conjunto de arquivos que formam o mapa de Brejoy 2. Para que a litologia pegmatito apareça em mapa, ele deve estar em uma posição superior a um arquivo chamado Augen Gnais Mesocrático, ou AUGN_Meso. No mapa de Brejoy 2 mostrado abaixo, a litologia pegmatito aparece porque essa está, entre outras, acima da camada onde foi gravado o Augen Gnais. Observe o mapa detidamente para entender o que estamos comentando. Numa outra situação, o arquivo pegmatito estaria localizado abaixo do arquivo Augen GN_Meso. Suponha que isso foi devido ao fato de não termos salvado o conjunto de arquivos em Workspace. Nesse caso, o pegmatito não aparece em mapa. Portanto, o Workspace é muito importante para preservar a configuração de mapas. Existem várias outras aulas já gravadas e disponíveis aos alunos sobre MapInfo, desde a criação de arquivos, como se georreferencia, etc.